Boa noite a todos. 3 de julho de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Hoje é o nosso estudo de número 2. Então, a semana passada nós lemos a introdução de Emmanuel e hoje nós vamos dar continuidade aos esclarecimentos feitos pelo nosso querido Humberto de Campos. Estudamos a semana passada um pouco da biografia de Humberto de Campos. Estudamos o porquê, Emmanuel nos explicando o porquê a escolha de Humberto de Campos para retratar sobre esse movimento do nosso país. E agora vamos ver os esclarecimentos dados pelo próprio Humberto de Campos. Rogamos então que o nosso Senhor Jesus possa nos conduzir e que os bons espíritos possam nos inspirar, tá? Vamos lá? As reservas brasileiras não se circunscrevem ao mundo de aço do progresso material que impressionou fortemente o espírito de Humboldt, mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações. Porque o naturalista, quando uma vez vindo ao Amazonas, vindo a essa região norte, a nossa Amazônia, o que fascinou ele foram as coisas de ordem material. E o nosso Humberto de Campos retrata o Brasil, mas na condição da riqueza espiritual. Mas se estendem infinitamente ao mundo de ouro dos corações, onde o país escreverá a sua epopeia de realizações morais em favor do mundo. Jesus transplantou da Palestina para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho. Jesus transplantou para a região do Cruzeiro a árvore magnânima do seu Evangelho, a fim de que os seus rebentos ramos delicados florescessem de novo, frutificando em obras de amor para todas as criaturas. Então, a árvore do Evangelho que foi plantada na Palestina, ela foi arrancada, trazida para o nosso Brasil e aqui ela foi transplantada. Tá? E lembra sempre desse movimento. Quando Jesus chama ao trabalho, não pense que é para o repouso. Quando Jesus faz esse movimento de transplantar a árvore aqui, ele está dizendo que aqui será a oficina. Aqui nesse país é onde eu vou reunir aqueles que têm predisposição ao trabalho e aqueles que necessitam muito do Evangelho. Ao cepticismo da época, soará estranhamente uma afirmativa desta natureza. O Evangelho não seria mera ficção de pensadores do cristianismo, repositório de suas lições? Não foi apenas um cântico de esperança do povo hebreu que a Igreja Católica adaptou para garantir a coroa na cabeça dos príncipes terrestres? Não será uma palavra vazia, sem significação objetiva na atualidade do globo, quando todos os valores espirituais parecem descer ao sepulcro caiado da transição e da decadência? Mas a realidade é que, não obstante todas as surpresas das ideologias modernas, a lição do Cristo aí está no planeta.
aguardando a compreensão geral do seu sentido profundo. Sobre ela, levantaram-se filosofias complicadas e as mais extravagantes teorias salvacionistas. Em seu favor, muitos milhares de livros foram editados e algumas guerras ensanguentaram o roteiro dos povos. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura. E é tão simples, mas tão simples que a gente não consegue entender. Se nós não necessitássemos de passar pelo que passamos, nós estaríamos reencarnando em um outro planeta ou em um outro país. Nada está errado. Tudo está certo. Não há erro, só acerto da providência divina. Vou repetir. Entretanto, a sublime exemplificação do Divino Mestre, na sua expressão pura e simples, só pede a humildade e o amor da criatura. É a única lição que nós viemos aprender nesses milênios de reencarnações. Humildade e amor. É a lição do nosso Senhor Jesus. Os nossos irmãos judeus tinham o decálogo. À medida que foram estudando, foram criando novas regras, chegaram a 600 e poucas regras. Então, os estudiosos, os sacerdotes do judaísmo, disseram que seria muitas para decorar, para aprender. Tudo aquilo estaria resumido no decálogo, os 10 mandamentos. E estudando, eles chegaram à conclusão que os 10 poderiam ser reduzidos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E vem o nosso mestre por excelência e nos dá um novo mandamento. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. É a única lição. Eu não preciso estudar muito. E nem preciso decorar, não são mais 600, nem 10. Nem 2. Jesus reduziu em uma. Porque se eu amo o meu semelhante, eu amo a Deus. Não tem como desassociar. Amar o semelhante, aí é aquele nosso movimento. Faça ao outro o que você gostaria que o outro te fizesse, caso você estivesse no lugar dele. E é essa lição que a gente está rebolando há milênios e a gente não consegue aprender. A gente não quer aprender. Só pede a humildade e o amor da criatura para ser devidamente compreendida. Do seu entendimento decorre aquele reino de Deus. E o nosso Humberto abriu aspas, porque nós sabemos que reino de Deus não é um espaço geograficamente demarcado. O reino de Deus é uma construção íntima. Se o reino de Deus habita em mim, eu posso estar convivendo no meio de pessoas muito difíceis. Eu posso estar passando por uma situação bem complicada. Eu posso até sentir o balanço do vento, mas eu não me desespero. Eu não saio do eixo, porque eu estou num reino dentro de mim. E o que promove, Conceição, essa segurança, esse reino de Deus dentro de mim, essa fortaleza? Tudo passa, até a vida passa. Nada é eterno.
nem a minha encarnação. Então, quando nós começamos a olhar realmente nesse nosso movimento de espíritos temporariamente habitando o corpo físico, as dificuldades do dia a dia, elas não deixam de existir. A única diferença é que eu não dou mais tanta ênfase quanto eu dava antes. E ainda um outro movimento. Não há um sofrimento que eu passe, não há uma dor que eu venha passar, seja física, moral, emocional, o que for, que isso não seja para o meu burilamento. Que isso não tenha um propósito muito grande no meu processo de evolução. O nosso Pai Eterno, Ele não está preocupado com a nossa personalidade. O nosso Pai Eterno, quando eu falo em personalidade, eu falo nesse ser transitório. O nosso Papai Eterno, Ele está preocupado com o espírito que Ele está preparando para que um dia eu seja um anjo. E se Ele tiver que fazer com que a gente venha passar por situações muito difíceis, Ele vai fazer. Agora eu só preciso passar pelaquela matéria que eu ainda não aprendi a tirar 10. Quando a gente aprende uma lição, ela não mais se repete. Vem outras. Então às vezes eu tenho que fazer uma pergunta. Poxa, isso sempre está acontecendo na minha vida? Isso sempre está acontecendo? Essa situação sempre volta, sempre volta, sempre volta? Eu posso dizer assim, puxa vida, eu ainda não tirei um 10. No dia que eu tirar, ela não precisa mais voltar. Reino de Deus, íntimo, dentro. Em cada coração, de que falava o Senhor nas suas meigas pregações do Tiberíades. Reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo. Olha, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo. Daí o nosso Senhor Jesus, quando Ele fala, porque Ele diz assim, olha, reino de amor fraternal, cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo. Daí a afirmação do nosso Senhor Jesus, eu sou. E é fazei brilhar a vossa luz. Vós sois o sal da terra. Né? Aos discípulos. Cuja luz é o único elemento capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. Capaz de salvar o mundo que se encaminha para os desfiladeiros da destruição. As escolhas que o planeta tem tomado, que a humanidade terrena tem tomado, é para ir realmente à destruição. Esse desfiladeiro. E os verdadeiros aprendizes? Os crentes sinceros no poder e na misericórdia do Senhor. Esperam com os seus labores obscuros o advento da cristianização da humanidade. Quando os homens, livres de todos os símbolos sectários de separatividade, puderem entender integralmente as maravilhas ocultas da obra cristã. Nas suas dolorosas provações dos tempos modernos, quando quase todos os valores morais sofrem o insulto da mais ampla subversão, esses espíritos heróicos e humildes sabem, na sua esperança e na sua crença, que se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade, da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas. Experiências. Vou voltar.
Se Deus permite. Porque se Ele não quiser, não acontece. Ele é Deus. Se Deus permite a prática de tantos absurdos por parte dos poderosos da terra, que se embriagam com o vinho da autoridade, da ambição, é que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas. Experiências. O planeta Terra é um planeta de provas e expiações. Ninguém veio para a Terra tirar férias. Nós estamos aqui a trabalho. Como diz o nosso querido Emmanuel, para alguns é uma prisão, para outros escola, para outros hospital. Então, ou eu estou passando por provas, ou estarei passando por expiações. Repouso é um tempo muito curto. Ao decorrer do nosso dia, nós passamos por situações difíceis, que a gente acha que não tem que acontecer. Tem que acontecer sim, faz parte. O que eu tenho que aprender é administrar isso sem surtar. É só isso. A gente quer viver o Evangelho, a gente quer ficar equilibrado quando tudo está bem. Gente, não existe nada de mim. Viver o Evangelho é na hora da dor, é na hora da dificuldade, é na hora da encrenca, é na hora do desafio. É na hora que a coisa sai do eixo. E quase sempre nós ainda não fomos chamados a grandes expiações, grandes provações, grandes desafios. São coisinhas pequenas no nosso dia a dia. É o carro que alguém bateu, é um outro que riscou, foi o transporte coletivo que não parou e foi direto, foi aquele dinheiro da conta que não caiu, foi um funcionário que tu contratou que fez uma coisa errada, e que a gente vai se embolando em coisas, se engasgando com coisas pequenininhas, que a gente esquece o Evangelho naquele momento. É que todas essas lutas nada mais representam do que experiências penosas, por abreviar a compreensão geral das leis divinas no porvir. E serenos na sua resignação e na sua sinceridade, serenos na resignação. Não é só resignar, é estar em resignação sereno. O Raul Teixeira, nosso grande Raul, em palestra pública, conta uma história que ele se uniu com outros professores da faculdade e foram fazer uma greve contra o salário. E ele, como um bom orador, também pegou o microfone. E ele conta que na hora que ele pegou o microfone, que ele ia borbulhar a indignação dele com o salário, né, aquele movimento todo, ele disse que aparece Camilo, que é o mentor espiritual. E ele pensou, isso é hora de mentor espiritual aparecer. E ele disse que o negócio já foi engasgando aqui, né? E Camilo falou psiquicamente com ele o que ele estava fazendo. Ele disse que estava reivindicando o salário. Disse, Raul, tu já trabalhaste muito pouco e já ganhaste muito. Agora é hora de você devolver o que outrora você tirou. Você vai trabalhar muito e ganhar pouco. Silencie e renuncie. Resignação. Estar no Brasil não é erro. E ele calou. E serenos na sua resignação e na sua sinceridade, reconhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos e aguardam, cheios de confiança,
no mundo espiritual, a alvorada luminosa do renascimento humano. Reconhecem ainda que as lições do Evangelho não são símbolos mortos. Porque a gente estuda o Evangelho, eu acho interessante que está estudando o Evangelho, aí tem gente que boceja, que fica aquele olhar assim perdido, dá aquele sono, aquele negócio, porque falar do Evangelho é como se fosse algo assim meio morno, sabe? Distante. Não, a realidade não é essa, não viaja, o dia a dia não é assim. Então, para esse ser, são símbolos mortos. Ele não consegue entender um evangelho vivo, um evangelho em movimento, um evangelho que realmente é igual pensar em Jesus. Você tem dificuldade de entender Jesus, de compreender Jesus, esse ser vivo e atuante em nossa vida. Fala de Jesus como algo assim distante, às vezes mesmo no nosso movimento. Fale, Mita. E esse parágrafo que termina aí, fala assim, né? Os verdadeiros aprendizes e os crentes sinceros. Isso quer dizer que a maioria de nós é falso aprendiz e é um crente insincero. Porque quem faz tudo isso aqui, que é sereno, que reconhece essa sinceridade, que faz tudo isso do Evangelho, que não é letra morta, ele diz: verdadeiros aprendizes, crentes sinceros. Exatamente, então, grande parte de nós ainda somos fariseus. Isso é vero. Nessa abençoada tarefa de espiritualização, o Brasil caminha na vanguarda, bem na frente. O material a empregar nesse serviço não vem das fontes de produção originariamente terrena, e sim do plano invisível, onde se elaboram todos os ascendentes construtores da pátria do Evangelho. Então, o movimento dessa reforma é de lá para cá. E pensa assim, pátria do Evangelho ressignifica, não quer dizer que todos os brasileiros são espírito superior. Não. Ele manda sal. Você vai temperar uma comida. Você precisa de pouco sal ou muito sal? Pouco. E já faz o movimento da panela. Já faz o movimento. Então, os discípulos do Senhor, os emissários do Senhor, são sal. É pouco. Então é esse grupo que ele mandou para cá, como sal. E como ele mandou o sal, ele mandou todos os ingredientes que precisavam se passar por esse caldeirão que somos nós. Então, está num país em que tivemos Bezerra de Menezes, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Eurípides Bassanufo. Tivemos médios como Peixotinho, Zé Arigó, quem mais? Alta de Souza, Ana Prado, nosso Divaldo, Ivone Pereira do Amaral, o gigante deitado, Jerônimo. Fora aqueles que não se tornaram conhecidos. São os anônimos. Agora vem o volume todo que somos nós. Os doidinhos. Então o que ele reuniu? Olha, eu vou transplantar até a árvore do Evangelho. Vamos reunir os adoecidos lá para passar por provas, por expiações, aonde cada um vai se alinhar com o outro. E vamos mandar para junto o sal da terra. Estas páginas modestas constituem, pois, uma contribuição humilde à elucidação da história da civilização brasileira em sua marcha através dos tempos. Tem por único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil
no concerto dos povos. Olha, no concerto dos povos, tá? Me lembro o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, enquanto o Espírito de Verdade nos convida a tocar nesse grande concerto, né? Tomai da lira, né? Tem por um único objetivo provar a excelência da missão evangélica do Brasil no concerto dos povos e que, acima de tudo, todas as suas realizações e todos os seus feitos, vou colocar livre, tá, gente? Livres dos miseráveis troféus das glórias sanguinolentas, tiveram suas origens profundas no plano espiritual, de onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, esse Ismael, mencionado no livro Gênesis e depois também foi citado no Alcorão, tá? Ele é filho de Abraão com a serva Agar. De onde Jesus, pelas mãos carinhosas de Ismael, acompanha desveladamente a evolução da pátria extraordinária, em cujos céus fulguram as estrelas da cruz. São elas ainda um grifo de fé e de esperança aos que estacionam no meio do caminho, ditadas pela voz de quem já atravessou as estradas poeirentas e tristes da morte, falando dele. Dirigem-se aos meus companheiros e irmãos da mesma comunidade e da mesma família, exclamando: brasileiros, ensarrilhemos para sempre as armas homicidas das revoluções. Consideremos o valor espiritual do nosso grande destino. Engrandeçamos a pátria no cumprimento do dever pela ordem e traduzamos a nossa dedicação mediante o trabalho honesto pela sua grandeza. Consideremos, acima de tudo, que todas as suas realizações hão de merecer a luminosa sanção de Jesus, antes de se fixarem nos bastidores do poder transitório e precário dos homens. Nos dias de provação, como nas horas de venturas, estejamos irmanados numa doce aliança de fraternidade e paz indestrutível, dentro da qual deveremos esperar as claridades do futuro. Não nos compete estacionar em nenhuma circunstância, e sim marchar sempre com a educação e com a fé realizadora ao encontro do Brasil, na sua admirável espiritualidade e na sua grandeza imperecível. Humberto de Campos, Espírito. O fato do nosso Senhor Jesus ter replantado a árvore do Evangelho aqui no nosso Brasil, isso não nos dá garantia de nada. Isso nos dá esperança. Existe algo chamado livre-arbítrio. Então, vai depender de cada um de nós brasileiros. Poderá dar certo, como também não poderá. Então, eu me recordo quando estávamos, o Chico foi questionado, tem no YouTube, sobre a legalização do aborto no nosso país. E ele respondeu: caso o Brasil legalizasse o aborto, a sociedade brasileira, a civilização brasileira estaria arrumando um débito coletivo. Como nós temos um débito coletivo com os nossos irmãos que vieram para o nosso país escravizados, como temos também um débito impagável com os índios que aqui estavam. E por aí você vai. Vamos iniciar o livro? Vamos para o primeiro capítulo? Ele vai falar aqui nesse texto do Pedro, ok?
Pedro, o eremita, ele nasceu em 1053. A desencarnação foi em 1115. 1115, no norte da França. Era um monge francês e um dos principais pregadores da primeira cruzada. Vou pedir para a Maria Luísa ler aqui a nota do rodapé. Ele diz que Luís IX, ou São Luís, que nasceu em 1214 e desencarnou em 1270, foi um monarca francês, não é? Aí eu coloquei aqui, foi um rei reformador, muito admirado por seus súditos e por toda a Europa, por ser muito justo. Morreu em 25 de agosto de 1270, aos 56 anos de idade. Mais conhecido como São Luís. São Luís. Aí ele fala também de Tunis, que é a capital da Tunísia, na África do Norte. Anjos e tronos. Um dos 9 coros de anjos da hierarquia celeste, e fala também da escada de Jacó, que é a escada que interliga os céus e a terra. Certo. Estamos em 1938. A gente tem que levar o texto para o contexto. O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Nós estamos aqui já na Segunda Guerra ou à beira da Segunda Guerra? O mundo político e social do Ocidente encontra-se exausto. Desde as pregações de Pedro, já sabemos quem é esse Pedro, Pedro o eremita, até a morte do rei Luís IX, diante de Tunis, acontecimento que colocara um dos derradeiros marcos nas guerras das cruzadas. As sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Como nós estamos estudando sobre as guerras, sobre esse movimento das cruzadas no livro A Caminho da Luz, eu acho que a nossa irmã Mita pode falar um pouquinho das cruzadas, né, Mita? A Mita faz parte do nosso grupo de segunda-feira, estuda junto com a gente, né, Mita? Então, a cruzada ela só ficou conhecida com esse nome mais tarde. Quando ela começou, os cristãos davam o nome de Guerra Santa, de procissão para Jerusalém, o que fosse. Mas esse nome de cruzada, só mais tarde que ela foi ter. Então, cruzada é qualquer movimento militar, é um movimento militar de inspiração cristã e que partiu da Europa Ocidental em direção à Terra Santa e à cidade de Jerusalém. O que é a Terra Santa? A Terra Santa é uma área localizada que vai do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo, que fica hoje entre Israel, Cisjordânia e a Jordânia. Por que levou esse nome de Terra Santa? Porque essa área toda ela é especial e disputada pelas 3 religiões monoteístas do mundo, que é o catolicismo, o judaísmo e o islamismo. Todos têm uma coisa que aconteceu lá na Terra Santa, em Jerusalém, tudo tem um motivo. Mas nos primeiros séculos, quem mais fazia viagem para a Terra Santa, e eu acho que até hoje, né, eram os cristãos. E as cruzadas se estendem do século XI ao século XIII. Então, são 3 séculos de briga. Obrigada, querida. As sombras da idade medieval confundiram as lições do Evangelho, ensanguentando todas as bandeiras do mundo cristão. Foi após essa época, no último quartel do século XIV, que é o último período, que o Senhor desejou realizar uma de suas visitas periódicas, periódica é frequente, à Terra, a fim de observar os progressos de sua doutrina e de seus exemplos no coração dos homens. Anjos e tronos lhe formavam a corte maravilhosa. Imagina, Jesus chegando, dos céus à terra, foi colocado outro símbolo da escada infinita de Jacó, formado de flores e de estrelas cariciosas, por onde o Cordeiro de Deus transpôs as imensas distâncias, clarificando os caminhos cheios de treva.
E nós sabemos por que Jesus também é chamado de Cordeiro. Lembra que ele foi morto em uma Páscoa. Em uma Páscoa você deveria matar um cordeiro em sacrifício. Lembra disso? Só que naquela Páscoa, quem foi sacrificado? Exatamente, o nosso Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus, né? Mas, se Jesus vinha do coração luminoso das esferas superiores, trazendo-nos olhos misericordiosos a visão dos seus impérios resplandecentes, e na alma profunda o ritmo harmonioso dos astros, o planeta terreno lhe apresentava ainda aquelas mesmas veredas escuras, cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas. Eu vou voltar mais um pouquinho, tá? Cheias da lama da impenitência. Impenitência é a ausência de arrependimento, tá? Cheias da lama da impenitência e do orgulho das criaturas humanas e repletas dos espinhos da ingratidão e do egoísmo. Em balde, em vão, seus olhos compassivos procuraram o ninho doce do seu evangelho. Em vão procurou o Senhor os remanescentes da obra de um de seus últimos enviados à face do orbe terrestre. No coração da Umbria haviam cessado os cânticos de amor e de fraternidade cristã. De Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados do mundo, como novos lobos de Gúbio. Aí vocês lembram da historinha do lobo? Conta. Maria Luísa vai contar pra gente. É uma cidade da Itália que vivia aterrorizada por um lobo selvagem que atacava pessoas. Quando Francisco de Assis visitou o local, foi encontrar o lobo na floresta e dirigiu-se a ele assim: irmão lobo, você fez um grande estrago nessa região. Não apenas destruiu outras criaturas impiedosamente, como também, sem remorsos, matou e devorou humanos feitos à imagem de Deus. Você merece uma punição, mas quero fazer as pazes entre você e a cidade. Assim, eles não serão mais agredidos por você, e após eles terem te perdoado, nem homem ou cão irá persegui-lo. Prometo a você que a cidade irá alimentá-lo todos os dias. Sei que o que você fez porque estava com fome. O lobo inclinou-se perante o santo e ofereceu-lhe a pata como sinal de aceitação dos termos. Francisco retornou à cidade e obteve a promessa dos moradores de que iriam cumprir a sua parte no acordo. Desde aquele dia, o lobo parou de matar os homens e animais e passou a pedir comida de porta em porta. Todas as pessoas do vilarejo de Gúbio o alimentaram até o dia em que ele morreu. Essa história foi contada no final do século XIV, numa obra de autor desconhecido intitulada As Pequenas Flores de São Francisco. Coisa mais linda, né? Então, de Francisco de Assis só haviam ficado as tradições de carinho e de bondade. Os pecados dos mundos, como novos lobos de Gúbio, haviam descido outra vez das selvas misteriosas das iniquidades humanas, roubando às criaturas a paz e aniquilando-lhes a vida. Eu não sei se de vocês tem uma nota, mas lá no finalzinho, o autor preferiu a forma árabe, Eliu, em vez de Iléu, forma hebraica geralmente usada. E eu particularmente gosto Iléu, tá bom? Não, Iléu era o avô de Gamaliel. Era um dos maiores mestres dentro do judaísmo. E uma das características do Iléu, ele era muito dócil. Conta-se até a história que um jovem foi buscar um dos outros mestres que queria saber como ele poderia resumir tudo que estava no livro sagrado enquanto ele ficasse em um pé só.
acho que é o xamã, se não me falha a memória. E aí ele disse assim, ele expulsou o rapaz, que absurdo, como que ele estava há anos estudando aquilo, que jamais ele poderia resumir toda a lição do judaísmo enquanto ele ficasse numa perna só. E o rapaz foi procurar Hilel, o sábio Hilel, e fez a mesma pergunta, se ele poderia resumir todo o texto sagrado enquanto ele ficasse em um pé só. Hilel disse, posso. Tome a forma. O rapaz ficou num pé só e disse, ame. Só isso só. O resto é comentário, vai estudar. Então esse é o nosso Hilel. Então até hoje, se você estudar um pouquinho do judaísmo, você vai ver o respeito que todo o judaísmo tem por esse grande mestre chamado Hilel, que quem estudou a obra Paulo Estevo vai conhecer Gamaliel, que era neto de Hilel. Então vamos ver aqui o Hilel como esse responsável pelo nosso Brasil. Vamos lá, nosso Senhor Jesus conversando com Hilel. Então veio, parece assim, gente, poxa, então Jesus não sabia, foi necessário ele vir aqui para saber. Ele veio fazer uma visita, mas ele sabia a situação, por isso que ele veio, pessoalmente. E quando a gente for ler esse texto aqui, uma pessoa sábia, uma pessoa inteligente, ela não intimida o outro, ela estimula o outro a pensar. Ela até sabe a resposta, mas ela espera o outro responder. Ela faz as perguntas sabendo a resposta, mas ela quer que o outro pense. Quando a gente estudou a obra Boa Nova, a gente percebe que Jesus não intimidava a ninguém. As pessoas falavam as besteiras na frente dele. Sabe por quê? Porque a educação dele não era de autoritarismo. Ele silenciava e esperava o outro. Então aqui a gente vai ver esse carinho do nosso Senhor Jesus novamente com Hilel. Esse movimento, ele faz perguntas, parece assim que Jesus não sabe, imagina. Ele quer só estimular esse nobre Hilel ao trabalho. Vamos lá? Hilel, disse a voz suave e meiga do mestre a um dos seus mensageiros, encarregado dos problemas sociológicos da terra. meu coração se enche de profunda amargura, vendo a incompreensão dos homens, no que se refere a lições do meu evangelho. Por toda parte, é a luta fratricida como o povo de infinitos tentáculos a destruir todas as esperanças. Recomendei-lhes que se amassem como irmãos, e vejo-os em movimentos impetuosos, aniquilando-se uns aos outros, como Caíns desvairados. Todavia, replicou o emissário solícito, como se desejasse desfazer a impressão dolorosa e amarga do mestre. esses movimentos, Senhor, intensificaram as relações dos povos da terra, aproximando o Oriente e o Ocidente, para aprenderem a lição da solidariedade nessas experiências penosas. Novas utilidades da vida foram descobertas. O comércio progrediu além de todas as fronteiras, reunindo as pátrias do orbe. Sobretudo, devemos considerar que os príncipes cristãos, empreendendo as iniciativas daquela natureza, guardavam a nobre intenção de velar pela paisagem deliciosa dos lugares santos. Mas retornou tristemente a voz compassiva do cordeiro. qual o lugar da terra que não é santo? Em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairam a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais na Palestina, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor e da fraternidade universal. Saladin Yusuf bin Ayyub,
mais conhecido como Saladino, nasceu em Tikrit, atual Iraque, no ano de 1138 e foi um chefe militar muçulmano que se tornou sultão do Egito e da Síria e liderou a oposição islâmica aos cruzados europeus. Foi responsável por reconquistar Jerusalém das mãos do reino de Jerusalém e tornou-se uma figura emblemática na cultura curda, árabe, persa, turca e islâmica em geral. Saladino era adepto do islamismo sunita, tornou-se célebre entre os cronistas cristãos da época por sua conduta cavalheiresca e, apesar de ser a morte dos cruzados, conquistou o respeito de muitos deles, incluindo Ricardo Coração de Leão. Longe de se tornar uma figura odiada na Europa, tornou-se um exemplo célebre dos princípios da cavalaria medieval. Morreu em Damasco no dia 4 de março de 1193. Por isso é que Jesus fala assim: em todas as partes do mundo, por mais recônditas que sejam, pairo a bênção de Deus, convertida na luz e no pão de todas as criaturas. Era preferível que Saladino guardasse para sempre todos os poderes temporais da Palestina. Eu preferia que ele tivesse ficado com tudo, até que, a que caísse um só dos fios de cabelo de um soldado, numa guerra incompreensível por minha causa, que em todos os tempos deve ser a do amor, da fraternidade universal. E, como se a sua vista devassasse todos os mistérios do porvir, continuou o nosso Senhor: infelizmente, não vejo senão o caminho do sofrimento para modificar tão desoladora a situação. Aos feudos de agora, seguir-se-ão as coroas poderosas, e depois dessa concentração de autoridade e de poder, serão os embates da ambição e a carnificina da inveja e da traição, pelo predomínio do mais forte. A amargura divina empolgara toda a formosa assembleia de querubins e arcanjos. Foi quando Iléu, para renovar a impressão ambiente, dirigiu-se a Jesus com brandura e humildade: Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos, visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Olha o que ele fala: visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens. Quem era que estava? Os índios. Senhor, se esses povos infelizes, que procuram na grandeza material uma felicidade impossível, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios, o quê? Coletivos. Falando do continente europeu, Oriente, marcham irremediavelmente para os grandes infortúnios coletivos. Visitemos os continentes ignorados, onde espíritos jovens e simples aguardam a semente de uma vida nova. Nessas terras, para além dos grandes oceanos, poderias instalar o pensamento cristão dentro das doutrinas do amor e da liberdade. Cenas do próximo capítulo. A próxima semana nós iremos ver essa caravana fulgurante, deixando um rastro de luz na imensidade dos espaços, encaminhando-se
aos continentes. Vamos lá? Foi bom o estudo? Vamos orar. Agradecermos a Jesus por mais um encontro. Esse estudo, meus irmãos, será um estudo bem coletivo. Eu digo que esse é um livro que nós precisamos de vários braços. Então, teremos a nossa querida professora, cadê ela? Levante, a nossa querida, levanta, amor. Nossa querida Nadir, professora de História, doutora em História. Temos a nossa irmã Mita, que também veio para nos ajudar. Tem a nossa irmã Luísa, que também faz as pesquisas, porque o nosso tempo é curto também, temos a nossa vida profissional. E esse é um livro que requer muitas pesquisas históricas, não é a minha área. Então, somando esforços, poderemos fazer um trabalho muito bonito em nome do nosso Senhor Jesus. Então, conto realmente com a colaboração de todos para que o nosso estudo possa ser enriquecido. Então, vamos envolver a nossa irmã Rosiane para fazer a prece. Como teus aprendizes, querido mestre, voltamos nossos pensamentos e o sentimento que envolve a todos nós de gratidão. De gratidão por nos ofertar, amigo mestre, a oportunidade de mais conhecimento. E que possa, Senhor Jesus, essas linhas tão carinhosamente traçadas através das mãos benditas do nosso irmão Chico, chegar até nós de forma que nos faça fortalecer cada vez mais o propósito do amigo mestre, de nos fazer melhor. Como já bem colocou nossa irmã Conceição, estamos aqui, Senhor Jesus, reunidos para aprender juntos, de forma que assim todos possamos somar a grande vontade que temos, Senhor, de aprender mais contigo e com teus divinos mestres. Amigo Jesus, agradecidos imensamente por esta oportunidade e te rogando mais uma vez que permaneças em nossos corações a nos conduzir na caminhada em que nos encontramos. Muito obrigada.